Cara, eu tava vendo assim, antes de começar aqui, eu ainda parei e pensei assim, pô, cara, deve ser difícil pra caramba conversar com Não. né? E não é, mano. Você conversa muito bacana de tudo. E do jeito que você passa as informações, é que é legal, porque fica muito interessante, cara. Você começa a falar, sei lá, de bomba nuclear. Eu parei pra olhar e falar assim, cara, que loucura que é. Entender as situações, né? Eu falo assim, o que é a maior dificuldade hoje, assim? Tem uma matéria que você vai passar para os alunos e que é mais difícil? Que você fala assim, cara, nesse aqui eu tive que me preparar de forma diferente. Ah, sei lá. Elétrica é um pouco mais difícil. Nossa, eu gostava de elétrica. Elétrica acho que é um pouco mais difícil. Talvez seja a matéria que eles tenham mais... Os alunos têm mais dificuldade, então você tem que passar com um pouco mais de cuidado. E claro, física moderna. A física moderna é um pouco mais complexa. Que é a física moderna? A física moderna é o que a gente ouve hoje como relatividade, física quântica. Caraca, É um pouco mais complexo. Buraco de minhoca. É porque todos esses assuntos, eles são contraintuitivos. Nosso cérebro ele vai criando uma intuição. Tipo assim, cara, eu tô com um papelzinho aqui, se eu solto esse papelzinho daqui, ele vai cair, ele não vai subir. Então, a gente vai criando isso com o tempo, né? E acontece que a física moderna, ela em alguns aspectos, ela é muito contraintuitiva. Então, por exemplo, a gente estava falando do tempo, né? Você vai lá explicar para o aluno que o tempo não é absoluto. Que o tempo não é o mesmo nem para o nosso pé em relação à nossa cabeça. O tempo não é o mesmo. O tempo não é uma estrutura absoluta igual para todos. O tempo passa diferente. Se a gravidade muda, se a velocidade muda. Tem que filosofar demais. E isso pro cara, você fala, mano, não é possível, porque não é a experimentação que eu tenho no dia a dia. Pois é. Por isso que física moderna é um pouco contraintuitiva. E por que, cara, a gente estava conversando de tempo? Por que a gente precisa entender o tempo? Qual que é a... Tempo é uma das grandezas fundamentais da natureza. Então esse já é um ponto de partida importantíssimo para que a gente precise entender o tempo. Ele existe. De algum modo, né? Ou pelo menos nós inventamos. Isso é uma discussão filosófica que fica para um outro momento, mas de algum modo, é como eu falei para vocês, eu me olho no espelho e apesar da Terra dar uma volta em torno de si mesma, igualzinho que ela fez ontem ou anteontem, mas eu não sou o mesmo. Quer dizer, eu tô mais velho. A barba cresceu. Eu envelheci. Então, como que eu posso expressar isso numericamente? É o que a gente chama de tempo. Cara, de forma simplificada, pode ser o tempo, os anos, né? Por que eu tô assim? Porque passou o dia, passou isso eu comentei aqui, eu já estava explicando para eles, mas eu vou falar. Hoje em dia a gente diferencia um pouco, a gente tenta diferenciar o período do tempo. Diferenciar assim, a Terra dá uma volta em torno de si mesma, mas o que eu tô falando do tempo é assim, vou tentar explicar para vocês. Por que um segundo é um segundo? Por que na passagem de um segundo é aquele intervalo de tempo? Vocês entendem? Sim. Por que é aquilo? Entendeu? Por que é aquilo? Então, isso é o que nós chamamos de tempo. E esse tempo que é essa passagem do que a gente chama de um segundo, né, desse intervalo, ele pode ter medidas diferentes, ele pode ser diferente. O que é um segundo para mim pode não ser um segundo para alguém que está em, outro lugar. Talvez em outro lugar um segundo seja 3 segundos. Não tanto assim. Aí para acontecer isso, aí você vai precisar de sistemas com gravidade imensa, como acontece no filme Interestelar, que aliás fica a dica para quem não viu. Que loucura, né? Que fica a dica para quem não viu. Então você vai ter essas diferenças na medida do que é um segundo. Um segundo vocês perceberam que é um exemplo, né? Tá? Na medida do que é aquele tempo, aquele intervalo de tempo completamente diferentes, nas proximidades de buracos negros, planetas supermassivos, estrelas de nêutron. Aí você vai ter diferenças assim meio escabrosas no filme, no caso do filme, só para como exemplo, quem não viu, fica aqui, nem é spoiler porque isso está no trailer, mas me ajuda aí, Arthur, mas era 1 hora para 7 anos. 7 anos, exato. 1 hora para 7 anos. Então, 1 hora para quem estava no planeta, gravidade. 7 anos. Pela gravidade do buraco negro ali. A gravidade, porque o planeta em que eles estavam estava muito próximo de um buraco negro.
A gravidade, ela faz com que o tempo passe mais devagar em relação ao tempo medido aqui na Terra. Porque a pessoa no local, ela não percebe a passagem do tempo mais devagar. Porque pensa assim que o tempo está mais devagar, mas todos os processos da natureza também. Então o coração está batendo nas condições daquele planeta, naquela circunstância. Então ela não percebe. Ela vai no relógio dela medir 1 segundo como ela mediria aqui. Mas quando compara 1 segundo que ela mediu lá com 1 segundo que mediu aqui, que são completamente diferentes. Passou horas. Ele viveu só 1 hora. E, na verdade... Na Terra se passaram 7 anos. No contexto do filme, né? Não, sim. Mas existe realmente uma lógica nessa situação de que isso realmente é real. Isso é real. O do filme lá é real, cara. Isso assim, é real. O que a gente tem hoje... Aí você fala assim, pô, mas nunca fizeram... Isso eu recebo, né? Você recebe direto na Direct. Mas nunca fizeram essa medida. Como provar isso? Já conseguiram medir? Então, vamos falar. Olha para mim. Isso. Várias vezes, inúmeras vezes, aliás, na década de 70, bem antes de eu nascer, já colocaram relógios atômicos, um na Terra e outro em um avião, e o tempo passa diferente. Só que essa diferença é muito pequena para a capacidade tecnológica que nós temos hoje. Aí o tempo passa diferente no avião. Passa, mas são microsegundos de diferença. Então você consegue perceber isso em um relógio atômico. Foda, né? Tá? E até porque a diferença da Terra para o avião também não é a diferença da Terra para do lado de um buraco negro, que seria outra... No buraco negro é um negócio absurdo, é uma diferença absurda. Então, aí já consegue fazer diferença, por exemplo, de São Paulo para Santos. Porque o Santos está mais próximo do centro da Terra do que São Paulo. São Paulo está mais longe, então a gravidade é levemente menor aqui. Tá? A gravidade é levemente menor, o que faz com que o tempo passe um pouco mais rápido em São Paulo em relação a Santos. Isso é imperceptível para nós. Mas acontece. Mas se for com um relógio atômico, é medido. Já é o suficiente para provar o que acontece. Já, porque aí é uma questão de você mudar as condições. Então vamos colocar, é igual você fala, velocidade existe, certo? Velocidade existe. Agora, você conseguir andar a 300 km por hora, precisa de um carro de Fórmula 1, né? Nem sei se Fórmula 1, Arthur me corrige aí, não sei se chega a 300. Mas você entendeu? O carro do caminhoneiro chega. Mas a velocidade é a mesma. Então quando você leva essa mesma teoria que funciona, que já mediram, que já não é mais hipótese isso, já era, o tempo não é absoluto, acabou, não tem mais conversa, isso aí não tem mais discussão, porque já se mediu, já está comprovado, não tem isso já é verídico. Verídico, não tem mais nada, não há mais dúvida nisso. A questão é que a gente não consegue ver. Do Albertinho, né? O meu, tá. A gente não consegue ver uma diferença tão grande, tipo assim, 1 hora para 1 ano. Você não consegue ver uma diferença dessa, porque nós não conseguimos enviar um projeto, algo para um próximo de buraco negro, não temos tecnologia para colocar uma pessoa a uma velocidade próxima da luz, porque se tivéssemos, nós veríamos. A velocidade também interfere total no tempo. Interfere. A velocidade, se eu viajar, você já tem essa estimativa, tipo, a velocidade da luz afeta em quanto tempo? Não, assim, pela relatividade, que é a melhor teoria que a gente tem hoje, e por favor, né, quem está assistindo, cuidado quando a gente fala o termo teoria, porque a gente usa esse termo teoria também para falar de teoria da conspiração e tal. A teoria científica, ela é algo muito embasado, é algo que já não é mais hipótese. Então é algo que, tipo assim, mano, dá certo esse bagulho. Já é isso aí. Dá certo. Ah, mas professor, ainda não virou lei. Não virou lei por uma questão de tempo de aplicação desta teoria. Ou de comprovação. Ou de comprovação de alguns casos específicos. Ou de tempo de aplicação. Ou aplicar em condições específicas que a gente ainda não conseguiu. Mas quando é uma teoria, é algo que você já usa ela para criar tecnologia. Mas existe uma fórmula para calcular o tempo? Tem. Então, mas só para te falar, assim, só para falar para vocês, os satélites de geolocalização, eles têm relógios atômicos.
E aí, esses satélites de geolocalização, eles corrigem o relógio por relatividade. Tem que corrigir. Caramba. Se não dá erro na medida lá do Waze lá. Vai dar erro. Vai dar erro. Vai dar erro. Porque ele envia um sinal de posição de um objeto. Ele vai enviar um sinal. Na verdade, o que acontece com o satélite, né? Ele vai enviar para a antena, né? Mas ele vai enviar esse sinal de posição e de tempo. Se houver diferença no tempo em que está acontecendo lá fora com o tempo que está acontecendo aqui, como esses satélites viajam a velocidades orbitais extremamente grandes, você pode ter uma pensa assim, se o intervalo de tempo de diferença de tempo for de 0,1 segundo, você fala 0,1 segundo é muito pouco, né? Muito pouco, certo? É pouco. Só que para alguém que está a uma velocidade de 28 mil km por hora, que é a velocidade desses satélites, 0,1 segundo, você anda não sei quantos metros. Sei lá, não sei. Cara, sai daqui para Minas Gerais. Não, não, esses satélites dão uma volta na Terra em 90 minutos. Olha aí pra você ver. Muito sério? Caralho. Sabe, daqui, esse 0,1 segundo aí, ele tá de São Paulo, é o tempo que ele gastou pra chegar em Minas, pô. Essa diferença de tempo de 0,1 segundo, quando você pensa nisso colocado para um objeto que tá colocando a sua posição no espaço, peraí, em 0,1 segundo, ele vai como ele tá a uma velocidade muito grande, ele já andou uma distância gigantesca. Ele vai te dar uma medida errada. Então você tem que corrigir o satélite. Eu não sei se eles corrigem por semana ou por dia, mas você tem que corrigir sempre os relógios satélite por relatividade. E se funciona para o satélite, funciona em casos mais... porque a equação, como eu falei, a equação da velocidade é a mesma se for para uma velocidade de uma formiga, de uma tartaruga ou de um carro de Fórmula 1. A equação da dilatação do tempo é a mesma se for para um caso no satélite, o caso de um Sol, que também dá para testar nós temos uma sonda no Sol, que é a Solar Parker Probe, então você consegue testar e consegue para causas mais graves, que é um buraco negro, que a gente não chegou perto. Vai funcionar.